A Igreja Assembleia de Deus é fruto do movimento pentecostal brasileiro, fundada em 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, pelos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. O Espírito Santo aproximou esses dois homens por ocasião de uma convenção de igrejas batistas reavivadas em 1909, em Chicago, Estados Unidos. Em mensagem profética, o Senhor lhes falou pelo irmão Adolfo Udim, citando claramente o nome Pará. Em 12 de outubro de 1910, eles embarcaram para um lugar desconhecido, iniciando no estado do Pará o maior movimento pentecostal do mundo. No sul da Bahia, por volta de 1918, os crentes batistas sofreram grandes perseguições, entre eles o casal Clodoaldo e Joaquina Carvalho, que morava na localidade conhecida como Os Correias, na zona rural de Canavieiras. Por ocasião, amarraram o irmão Clodoaldo a um mourão e junto a ele fizeram uma fogueira. Em meio ao fogo, ele gritava por Jesus, fazendo com que seus gritos fossem ouvidos na fazenda vizinha, aonde vieram homens e apagaram as chamas. Apavorado, fugiu com sua esposa Joaquina para o Belém. Chegando lá, encontraram uma novidade em seus parentes batistas, que agora pertencia à Assembleia de Deus, e conheceram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Não demorou muito para que a irmã Joaquina recebesse o batismo com o Espírito Santo. O seu ser inundou de uma alegria tão intensa que desejou ardentemente voltar a Canavieiras para pregar a mensagem pentecostal aos seus familiares. Orando insistentemente, Deus lhe deu uma visão e ela entendeu que era chegada a hora. De retorno à sua terra, pelos idos de 1919, visitando seus familiares, lhes pregou o Evangelho. A sua casa se tornou ponto de vigílias, orações e jejum. Como todos queriam maiores explicações sobre essa doutrina, ela escreveu ao missionário Otto Nelson, que assim documentou em seu diário. No ano de 1924, recebi uma carta de Canavieiras, sul da Bahia, que uma irmã vindo do Pará havia escrito. Na referida carta, a irmã Joaquina pediu que fizesse todo o possível para ir até lá ajudá-la, pois havia bastante gente interessado no Evangelho. Um belo dia, despedir-me da minha amada esposa e minhas 3 filhas e embarquei com destino ao sul da Bahia. Chegando a Salvador, fui informado que o navio a vapor para Canavieiras havia saído um dia antes da minha chegada e não tinha outro para lá antes de 15 dias. Que fazer? Orei ao Senhor e depois de 3 dias tomei um vapor para Ilhéus. Esperei mais 3 dias e tomei um pequeno barco à vela para Comandatuba. Chegando fora da barra não havia vento. 2 dias balançando no rio até que chegamos em Ilhéus. Aluguei uma canoa e viajei 15 horas até que finalmente cheguei em Canavieiras, onde encontrei a irmã Joaquina. Ela ficou muito contente e disse que estava me esperando há dias para que subisse ao rio Salsa. Informado que eu tinha que viajar para mais longe, fiquei triste porque já havia sofrido bastante nesses 10 dias. Não tinha outra coisa a fazer a não ser me conformar a subir o rio, viajando 25 horas. Por fim, chegamos a um lugar onde trabalhamos para o Senhor durante 10 dias em um povoado, testificando do amor de Jesus, e muitos creram em toda a palavra de Deus. Durante esse tempo, sofri muito com enxame de mosquitos que transmitiu a malária e, não me sentindo bem, iniciamos a viagem de volta. Despovoado pelo rio Salsa até Canavieiras. Fiquei deitado numa canoa
ardendo em febre, com grandes feridas nos braços e nas pernas. Chegando a Salvador, hospedei-me numa pensão e pensei que não mais veria a minha querida esposa e minhas filhinhas, que eram tão preciosas para mim, para levar a boa semente à Bahia. Quase me custou a vida. Porém, Deus, na sua misericórdia, viu que minha família ainda precisava de mim e Ele ainda me queria mais algum tempo na sua obra. Por isso me ajudou a chegar até Maceió. Minha esposa não recebeu um esposo forte, robusto, que 2 meses antes tinha ido à Bahia. Um esposo quase morto pela febre e feridas da viagem. Com muito cuidado e atenção, que só uma boa esposa pode dar, com as ferventes orações dos irmãos, fui curado outra vez. No final de 1926, já havia 20 irmãos batizados com o Espírito Santo, inclusive os irmãos Teodoro Santana, membro da Igreja Batista, onde exercia com eficiência o cargo de diácono, e Eliezer Gomes. O missionário Otto Nelson enviou o evangelista João Pedro da Silva, itinerante, para realizar batismo e orientar os novos conversos no sul da Bahia. Logo que o Espírito Santo começou a operar, a convencer os pecadores, a dar a luz e a inspiração aos novos crentes, a igreja adquiria vida e entusiasmo. Essas coisas, porém, não agradavam aos homens religiosos. Por essa razão, iniciou-se uma tremenda perseguição. Era nesse clima hostil que o evangelho avançava. No ano de 1928, o diácono da Igreja Batista, Teodoro Santana, o qual aceitara o evangelho pentecostal durante a viagem missionária de Otto Nelson, foi até Maceió dar notícias dos trabalhos em Canavieiras e convidar o casal Otto e a Dina Nelson para um grande evento marcado para o dia 13 de outubro de 1929, onde um bom número de crentes desejava conhecer o pioneiro desbravador trazido pela irmã Joaquina Carvalho. O diácono Teodoro Santana atuou como obreiro e líder dos assembleianos até a chegada do nobre casal em 12 de outubro de 1929. No grande dia da festa, 13 de outubro de 1928, o irmão Teodoro Santana foi consagrado e nomeado primeiro pastor da Assembleia de Deus na Bahia, permanecendo até o ano de 1973, quando já idoso e enfermo, entregou o campo para o presidente da convenção, pastor Rodrigo Santana, vivendo como jubilado até 21 de setembro de 1977, aos 89 anos, quando partiu para a eternidade. Ao longo do centenário da igreja, diversos pastores fizeram parte dessa história, entre eles João Pedro, Teodoro Santana, João Bonfim, Antônio Pereira, José Santana, Ramiro Araújo, Lailton Oliveira, Joel Figueiredo, Samuel Aragão, Isaías Vieira, Eronildes Moraes, José Carlos, Rui Conceição, Egídio Rosa, Wilson Roque, Raimundo Luiz e, atualmente, o pastor Adail Paula. Também já foram consagrados ao pastoreado, através dessa centenária igreja, os irmãos Lucimário Gomes, Márcio Antônio, Onildo do Egito, Valdomiro Sena, Noel Alves e Adelino Sertório, os quais têm contribuído na manutenção do trabalho e da doutrina da igreja. Como povo forte e revestido de poder, que aceitamos ser preconizado pelo compositor cristão Paulo Leivas Macalão, estamos imbuídos dos mesmos sentimentos e motivações dos pioneiros que trouxeram o movimento pentecostal para o nosso estado a partir da cidade de Canavieiras e continuamos a propagar a mesma mensagem de outrora. Queres tu também dizer sou um dos tais? E assim, como foi a partir do movimento do avivamento em Chicago, chegando até nós,
a alegria de continuar levando a boa semente pentecostal e alcançando outros para o reino de Deus.